Evangelho segundo São Lucas. Naquele tempo, José e Maria, mãe de Jesus, admiravam-se das coisas que se diziam dele. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: eis que este menino está destinado para ser ruína e ressurreição de muitos em Israel e para ser alvo de contradição. E uma espada traçará a tua alma para que se manifestem os pensamentos dos corações de muitos. E estava também a Liana, profetisa, filha de Fanuel da tribo de Azé, a qual já era muito idosa, e depois de sua virgindade, vivera 7 anos com seu marido, e agora sendo viúva de quase 84 anos, não se afastava do templo, servindo a Deus com jejuns e orações de dia e de noite. Tendo ela chegado àquela mesma hora, louvava ao Senhor, falava do menino a todos os que esperavam a redenção de Israel. E quando cumpriram todas as coisas segundo a lei do Senhor, voltaram José e Maria para a Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. E o menino crescia e fortalecia, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Pelo sinal da Santa Cruz do nosso Senhor, dos nossos inimigos, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Os irmãos do Pai do Céu, nosso Senhor Jesus Cristo. Na lei de Moisés estava determinado que a mulher, quando dava à luz um filho, era considerada impura. Se o filho era homem, essa impureza durava 40 dias. Se era mulher, durava 80. E decorrido esse tempo, a mãe deveria comparecer no templo, onde pagava um resgate de sua impureza, constante de um cordeiro e de um pombo. Se, porém, era gente pobre, não tinha condição para o cordeiro, podia ser até 2 rolinhas. E a esse tempo se refere ao Evangelho de hoje. Havia outra lei do primogênito. Quando os judeus, os hebreus, moravam no Egito, em grande número, descendentes de Jacó, e se tornaram escravos dos egípcios, clamaram a Deus que os socorresse. E Deus suscitou Moisés para fazer esse ato de libertação. Como Deus mandou vários castigos para os egípcios, para que deixassem o povo hebreu sair de lá, para a terra que Deus queria dar a eles, e eles não cediam, fez deles um castigo maior. Mandou que as famílias providenciassem um cabrito ou um cordeiro, um carneirinho, que matava, tratava e assava
comendo de noite, a certa noite determinada, com ervas amargas, e deveria cada casa marcar a porta com uma marca do sangue do Cordeiro. Durante a noite, Deus mandaria um anjo que mataria o filho mais velho de todos os moradores do Egito. Todos, todos, todos. A não ser daqueles que tivessem a porta marcada, porta de entrada marcada, com essa marca do animal sacrificado. Para disso, todo filho mais velho seria morto, como de fato de manhã, todo o Egito, até a casa do faraó, tudo era dor com a morte do filho mais velho. E todos estavam em dores, menos os hebreus, que tinham marcado a porta com a marca do Cordeiro. Assim, o mais velho era considerado consagrado a Deus, pois era para ter morrido também e não morreu. Por causa disso, o filho mais velho, hebreu, que era consagrado a Deus, como Deus tinha separado os membros da tribo de Levi para cuidar do templo do louvor a Deus, então os outros ficariam dispensados desse serviço. Mas deveriam pagar no templo de Deus, o filho mais velho de cada família, pagar um resgate. E assim aconteceu que, sendo Jesus o filho mais velho, ainda que ele fosse o próprio Deus, não estava obrigado àquele resgate, como também Nossa Senhora, que tendo gerado na sua virgindade o próprio Jesus e dado à luz na sua virgindade, também não estava obrigada a pagar o resgate dela a que nos referimos há pouco. Entretanto, a Sagrada Família foi até o templo para cumprir essas duas regras. E foi aí que, inspirado por Deus, um homem idoso e muito santo, chamado Simeão, bem velhinho, saiu de sua casa e foi para o templo. Na hora em que Nossa Senhora chegava lá com São José e o Menino Jesus, justamente porque ele, em razão de sua santidade, tinha recebido de Deus a promessa de que não morreria sem antes ter visto o Messias, o Salvador do mundo, que é Jesus. Chegando ao templo, na hora que Nossa Senhora estava com
São José e menino Jesus, ele se aproximou de Nossa Senhora e não só teve a graça de ver, cumprindo já tinha a promessa de Deus, de que ele não morreria sem ver o Messias, mas teve a graça também de tomar nos seus braços, aconchegar em seu peito aquela criança bendita. E como ele vivia preparado para bem morrer, na hora devolveu a Nossa Senhora o menino e disse: agora, Senhor, podeis deixar o vosso servo ir em paz, morrer. Porque meus olhos viram a vossa salvação, que preparaste de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória de vosso povo Israel. Na verdade, Jesus é a grande glória do povo hebreu, ainda que tantos e tantos deles não tenham aceito. Pois que Simeão também disse: esse menino foi colocado para a salvação e para a ruína de muitos. Este é um tema que deve ser objeto de meditação da nossa parte. Estou na terra, fui criado. Há quantos anos já vivo? Estou aqui para a minha salvação ou para a minha ruína? Não que Deus estabeleça, esses são para a ruína, esses são para a salvação. Não. Mas é que na medida da fidelidade de cada um de nós a Deus, a nossa caminhada é de salvação. Na medida de nossa rejeição a Deus, esta é a caminhada da nossa perdição. Esse mistério da salvação e da perdição não se aplica unicamente aos hebreus, embora em primeiro lugar a eles, aos judeus, mas a todos os povos, porque Deus não quer somente a salvação dos judeus. Deus quer a salvação de todos os homens, de todos. Deus quer a nossa salvação. E nós vamos nos salvar? Como tem se desdobrado a minha vida? Cada um pense. Como tenho eu vivido diante de Deus? Cada vez mais entregue à fidelidade dele, ou afastando-me cada vez mais dele. O que afasta a gente de Deus é o pecado, não é? E a vida virtuosa, a vida de acordo com a lei de Deus, nos encaminha para a virtude, para a salvação, e nos garante o céu. Deus distribui a salvação para todos, embora, evidentemente, nós saibamos
que ele distribui a salvação para todos em graus variados. Com toda certeza, na medida em que nós correspondemos a essas graças que nos são distribuídas, elas vão atraindo mais graças para nós, vão fazendo com que nós possamos crescer. E então nós nos colocamos melhor em condição de salvação. Ou nós, pelo pecado, nos colocamos em condição de perdição. Quando Simeão avisa que Jesus veio para a ruína e para a redenção de muitos, é porque justamente há aqueles que rejeitam a Jesus Cristo, rejeitam a sua doutrina, rejeitam a sua igreja. E essa rejeição vai nos conduzindo para a perdição, vai nos conduzindo para o inferno. Ou a fidelidade a ela, a esses princípios, a esses valores, nos conduz à salvação, nos conduz ao céu, que é o único lugar, o único estado de perfeita felicidade que pode existir. Aqui na Terra há momentos alegres, há situações que nos dão repouso, satisfação, mas é tudo muito passageiro. Tudo muito passageiro. Olha o envelhecimento. Anteontem encontrei com uma senhora na rua. Que eu não tinha visto já há alguns anos. Olhei para ela, sério, e ela me perguntou: está me conhecendo, não? Eu calado, fiquei, eu não estava conhecendo mesmo. Depois, com os elementos que ela me deu, eu a reconheci, mas poucos anos faz que eu a encontrei pela última vez e estava velha. Como está velha, como está desfeita, diferente daquela que eu conhecia anos atrás. O tempo vai passando, não é? Vai marcando a precariedade da vida. Os próprios animais têm prazo para viver. Por exemplo, um cachorro. Normalmente o cachorro vive 15 anos. Pode haver casos especiais em que ele consiga prolongar mais um tanto. Mas normalmente ele vive 15 anos. A partir dos 12, começam os primeiros sinais de velhice. Também acontece conosco. Também acontece conosco.
vamos envelhecendo. Às vezes vivemos muito. Eu mesmo já vivi muito. Não sei por que ainda estou vivo. Dias que estou com um cansaço maior, como hoje, com mais dificuldade de movimentar. É a velhice. Até chegar à morte. No estado que eu estou, a morte não sai da minha lembrança. Hora nenhuma. Vou me deitar, me pergunto, vou me levantar daqui? Vou ter que me tirar. Levanto-me, vou fazer isso, aquilo outro. Farei? Sabe o Deus. Porque perenidade, repouso mesmo, satisfação somente no céu. Somente no céu. Mas a ação salvadora, a ação que leva alguém para o céu ou perde, é uma ação que podemos considerar dupla, do que Deus me dá e do modo como eu correspondo ou não a isso que Ele me dá. No meio da vida existe um elemento altamente colaborador do resultado de nossa existência, na medida em que nós sabemos aproveitar, que é o sofrimento. Não é? Mesmo moral, mesmo físico, etc. A dor. Quanto mais cheio de graça alguém deve viver no céu, mas é natural que passe por certo tipo de sofrimento. Nossa Senhora, naquele momento, recebeu um aviso de Simeão. Uma espada de dor traspassará o teu coração. Principalmente a grande dor de Nossa Senhora foi na cruz. Ela vê seu filho daquela forma, cravado naqueles pregos grossos, naqueles cravos, sofrendo horrores, perdendo o resto de sangue. Por isso faz tão bem a nossas almas não só contemplarmos os sofrimentos de Nosso Senhor, mas também os sofrimentos de Nossa Senhora, principalmente no Calvário. Ao lado daquele santo Simeão, que foi ver Jesus guiado pelo Deus no templo, quando Nossa Senhora foi fazer o duplo resgate desnecessário, Pai, foi dela e de seu filho. Apareceu também uma mulher idosa, de acordo com como vimos no Evangelho, tinha 83 anos.
quase 84. E ela, eu tenho a impressão que ela fazia parte daquelas senhoras piedosas que viviam num compartimento do templo para mulheres ensinarem às meninas os princípios da doutrina de Deus e outras coisas úteis na vida doméstica. De qualquer forma, a Escritura nos conta, por esse Evangelho que hoje escutamos, que ela tinha se casado novinha, ainda adolescente. Morou 7 anos com seu marido. 7 anos depois ele morreu. E ela viveu o resto da vida como uma virgem, uma vida santa, uma vida para a glória de Deus, que é a melhor forma de a gente escolher o modo de viver. Viver para Deus, viver com Deus, viver em Deus. O Evangelho conta que São José e Nossa Senhora voltaram para a Galiléia, para Nazaré, resumindo as coisas, porque antes disso acontecer, haveria 2 coisas importantes. São José seria mandado pelo anjo a levar Nossa Senhora e o menino Jesus para o Egito, até Herodes morrer. E depois vieram os magos, que eram astrônomos provavelmente príncipes de grandes recursos, que, inspirados por Deus, com luzes a respeito da chegada do Messias, deixaram suas regiões e se reuniram no caminho para ir ver Jesus e oferecer a ele ouro, incenso e mirra, como nós sabemos, o que é celebrado no dia 6 de janeiro, sábado próximo, quando esperamos que Sua Excelência, Senhor Dom Tomás de Aquino, ordene 2 sacerdotes dentre os nossos irmãos para cuidar da comunidade, cuidar dos ideais da comunidade de catolicismo puro, de seguimento da igreja verdadeira, como sempre foi através dos séculos, e para dar assistência ao povo. Vendo o meu estado, eu pedi a ele, e ele accedeu de boa vontade fazer isso, me dar esses 2 socorros, de modo que, na hora que chegar o meu chamado de Deus, nem a comunidade,
nem o povo fiel que vem buscar a Deus aqui estarão desamparados. Graças a Deus. Graças a Deus. Quero recordar que amanhã, 1º do ano, a Santa Missa será às 9h30. Também, no sábado, dia da Epifania, ordenação dos 2 novos sacerdotes, 9h30. No domingo seguinte, 7, também 9h30. Assim será uma semana diferente. Hoje chegam os sacerdotes beneditinos, por sinal até baiano, com um auxiliar deles, hoje de tarde. E no meio da semana chegará uma comitiva deles além dos principais. Os outros sacerdotes, não todos, virá, né? Do João Batista, do André, e Sua Excelência, o seu bispo, Depois do concílio, o estado da igreja ficou muito mal, de maneira que, a partir da liderança de Dom Marcelo Lefebvre e de Dom Antônio de Castro Maia, um bispo francês e um brasileiro, se começou a deixar bispos fiéis à doutrina de sempre, sem alteração nenhuma, para continuar esse trabalho. Assim foi escolhido Dom Tomás de Aquino, que ainda é o superior do mosteiro da Santa Cruz, em Nova Friburgo, para bispo. Queria que eu fosse também, mas eu já estou muito velho, imprestável, para entrar numa empresa dessa. Já é muita coisa ser sacerdote, atender às santas confissões, cuidar das almas na medida dos restos de resistência que ainda tenho. O Evangelho encerra dizendo que Nosso Senhor, voltando para a Galiléia, crescia, era um menino, não é? Em idade e sabedoria diante de Deus. O homem Jesus. Sabe que é Deus e homem, não é? A parte humana dele foi se desenvolvendo em união com a parte divina, que é a principal.